retorno a Sião. Após um decreto do rei persa Ciro, conquistador do Império Babilônico, em 538 antes da Era Comum, cerca de 50.000 judeus partiram pela primeira vez em direção à terra de Israel. A repatriação dos judeus sob a liderança de Esdras. Períodos persa e helenístico, de 538 a 142 antes da Era Comum. Após um decreto do rei persa Ciro, conquistador do Império Babilônico, em 538 antes da Era Comum, cerca de 50.000 judeus partiram pela primeira vez em direção à terra de Israel, liderados por Zorobabel, descendente da casa de Davi. Menos de um século depois, o segundo retorno foi liderado por Esdras, o escriba. Nos próximos 4 séculos, os judeus tiveram diferentes graus de autonomia sob governos persas de 538 a 333 antes da Era Comum, e helenísticos Ptolemaico e Seleucidá, de 332 a 142 antes da Era Comum. A repatriação dos judeus sob a inspirada liderança de Esdras, a construção do segundo templo no local do primeiro templo, a fortificação das muralhas de Jerusalém, e o estabelecimento da Neset Rei de Dolá, Grande Assembleia, o supremo órgão religioso e judicial do povo judeu, marcaram o início do período do Segundo Templo. Dentro dos limites do Império Persa, Judá era uma nação liderada pelo sumo sacerdote e conselho de anciãos em Jerusalém. Como parte do mundo antigo conquistado por Alexandre, o Grande, da Grécia, em 332 antes da Era Comum, a terra continuou a ser uma teocracia judaica, sob o domínio dos Seleucidas, baseado nos sírios. Quando a prática do judaísmo foi proibida e seu templo foi profanado, durante a imposição da cultura e costumes gregos a toda a população, os judeus se rebelaram, em 166 antes da Era Comum. A dinastia dos Asmôneos durou 80 anos. Dinastia dos Asmôneos de 142 a 63 antes da Era Comum. Primeiramente liderados por Matatias, da família sacerdotal dos Asmôneos, e depois por seu filho Judá, o Macabeu, os judeus entraram em Jerusalém e purificaram o templo, em 164 antes da Era Comum. Os dois eventos são comemorados todo ano pelo Festival de Hanukkah. Após outras vitórias dos Asmôneos, em 147 antes da Era Comum, os Seleucidas restauraram a autonomia da Judéia, como a terra de Israel era então chamada, e com o colapso do reino Seleucidá, em 129 antes da Era Comum, a independência judaica foi alcançada. Durante a dinastia dos Asmôneos, que durou aproximadamente 80 anos, o reino recuperou fronteiras quase iguais às do reino de Salomão, alcançou a consolidação política sob o governo judeu e a vida judaica floresceu.